Tu, por acaso, aí do outro lado, tu já teve a sensação que a tua vida entrou no modo espera? Não porque tu esteja parado ou porque tu não esteja fazendo nada. Tu continua trabalhando, perseverando, só que parece o tempo inteiro que do outro lado tu tá guardando a resposta de uma pessoa que ela sempre vem com o projeto tá em andamento. Ah, talvez, mas ela nunca define. E aí tu continua trabalhando, otimista, pensando, não, daqui a pouco eu recebo a resposta, o ok, o aceite, e não, o feedback não vem. Outra coisa, às vezes tu passa o orçamento do teu trabalho e a pessoa simplesmente ignora. E aí ela também não te fala nada a respeito daquilo. Ou seja, ela tira o teu tempo pedindo orçamento e ela não te dá a resposta nem para dizer que não. E aí tu fica aguardando também. Essas são coisas que eu vou citar para vocês hoje. E aí tem um detalhe crucial que parece que o próximo capítulo da tua vida sempre depende de outra pessoa. E tu parece que perde o controle sobre isso. E aí existe um tipo de cansaço que ninguém percebe, ele é invisível, que é estar o tempo inteiro preparado para agir, mas ficar preso em promessas. Respostas que nunca chegam e oportunidades que nunca se concretizam. Fica só no limbo e naquela enrolação. E digo para vocês que o maior sofrimento de todos nesse pacote que eu venho falando é: se tu recebe um não logo de cara, tu já consegue definir o teu próximo passo. Afinal, tu sabe que ali, aquela rota, ela cessou, então tu tem que pegar outro caminho. Mas o pior de tudo é quando tu fica cercado de talvez. Ou seja, tu fala com 5, 10, 15, 20 pessoas. Todas elas têm um sinal positivo quanto? Todas elas têm uma promessa. E aí tu tá trabalhando ali exaustivamente. Só que tu escuta de um quando fala, talvez, vamos ver. Ou então, tem que passar isso para tal pessoa. E aí tu fica nessa suspensão. Ou quando, por exemplo, até mesmo quando quem tá mandando um currículo aí, o cara manda o currículo, manda um ok, conversou com alguém, por exemplo, e pediu a indicação, tem o nome da pessoa, cita, passa o e-mail, passa o contato no WhatsApp, dá o oi, manda o texto, às vezes repete o texto ou faz um outro diferente no e-mail, manda o currículo junto e nada acontece. Moral da história, hoje, pelo que eu tô vendo, assim, de histórias que eu escuto por aí, ninguém mais está olhando o WhatsApp, a não ser quando é do seu real interesse, e aí respondem, e ninguém mais está lendo e-mail também, ou seja, tu faz a comunicação e ela fica no ar, palavras ao vento. Aí quando a pessoa resolve retomar as coisas, ela lembra, puxa vida, eu tenho que responder o fulaninho aqui. Aí quando é do interesse dela, o que ela faz? Ela primeiro ouve os áudios e o teu texto, ou enfim, lê e ouve, aí ela vai tomar, vamos dizer assim, tenência, porque o assunto que ela quer resolver depende de ti. Mas aquilo que tu passou anteriormente, esquece. Ficou lá, virou material que está na web, na nuvem, ou seja lá onde for. E agora eu tenho certeza que esse é o capítulo mais importante desse vídeo. Disseram pra gente que bastava estudar, ou seja, ter canudos, seja de técnico, de bacharel. Disseram depois que bastava trabalhar para alguém. Os que gostam de empreender, que depois de entender como é o empreendedorismo, basta empreender para si. Tudo isso vem com facilidades. Vendem pra gente a ilusão de que é tudo muito fácil, de que basta tu meter o carão e tu vai conseguir. E esse discurso que eu tô falando aqui não é derrotista. Eu não tô querendo dizer pra vocês que a gente não deve tentar. Não, muito pelo contrário. Se a gente tá vivo, tá respirando aqui nesse 3D, tem que fazer. O detalhe é, muita gente vende pra gente a facilidade de que é assim. Não, não é. Tem que deixar um pouco mais claro isso. A vida de ninguém vem com um mapa facilitador, onde tu vai olhar ali, beleza, eu vou por esse caminho, tem um roteiro. Não. Na verdade tu vai fazendo as coisas e tentando compreender, e às vezes, como alguns dizem, tu vai trocar o pneu do carro com o carro andando. Então, desculpa eu tirar de vocês a ilusão, porque claro que isso não acontece com todos, mas eu já vi engenheiro civil formado fazendo Uber. Eu mesmo já andei num carro e depois o cara tava limpando piscina pra fazer um projeto ou outro, como a gente diz aqui, de quando em vez, ao invés de dizer de vez em quando. E aí, mais um detalhe. Criaram uma fábrica de diplomas no Brasil. Vou falar da nossa realidade aqui. Só que ninguém nos disse que não tinha um contingente, uma demanda para todas essas pessoas formadas. Aí o que aconteceu? Os valores do mercado implodiram. Então, tá cheio de técnico, tá cheio de bacharel e não tem demanda para toda essa galera. Aí tu também tem uma compra de diploma que é assim, essa é a pior de todas as coisas, onde muita gente se forma sem ter as horas de estudo, e aí é um pessoal com dificuldade em falar, é um pessoal com dificuldade em argumentos, aí na primeira barreira que eles esbarram com clientes, onde um cara faz uma pergunta quanto a valor, ou quanto a forma de pagamento, ou qualquer objeção, ao invés dos caras argumentarem as coisas tecnicamente, eles vão lá e baixam o preço.
E também tem a questão de tudo isso estar ligado com a tal da espera que eu falei antes. Turma, desculpa cortar a experiência de vocês, mas é um pedido rápido. Comenta aqui embaixo sobre o trecho que você assistiu até agora. O like ajuda você e a outra pessoa com o mesmo perfil para esse vídeo. Inscreva-se por todos nós. E se tu encontrou o botão de hypar, senta o dedão lá que vai ajudar a ti e a outra pessoa. Valeu! E se no capítulo anterior nós tínhamos a venda da vida perfeita, do caminho perfeito, agora a gente tem o incêndio invisível. Então, como é que é essas realidades? Como são, na verdade? Quando tu aguarda vários projetos onde dezenas, às vezes não, às vezes é menos de uma dezena, mas entre 5 a 10 pessoas prometem caminhos diferentes. E aí tu continua aqui trabalhando, fazendo o teu caminho. Seja a produção de conteúdo, como é este canal e outros, ou seja nas coisas que tu tem que estudar, te preparar para fazer e colocar isso no ar. Cursos que tu coloca no ar, por exemplo, ou uma vida normal de uma pessoa que tem que levantar e ir para algum lugar para fazer o trabalho, né, desenvolver o projeto. Só que daí às vezes tu tá trabalhando num lugar com 5, 10 propostas na rua. E aí nada disso vinga. As pessoas não te dão o feedback devido. Mesmo às vezes tu cobrando 15 dias depois, um mês depois. E aí o que ocorre é, tu tá indo pra rua para apagar incêndio, ou tu tá dentro da tua casa ou do teu escritório, seja lá como for, apagando vários incêndios. Porque como tu tem as possibilidades de uma janela ou uma porta que supostamente vão se abrir, tu também acaba às vezes abraçando o teu próprio projeto. E aí, moral da história, tu tá vivendo um limbo de um sonho que não é teu, mas que tu precisa daquele valor ou daquilo que é angariado através do projeto, para que tu consiga colocar as tuas coisas numa esteira. Aí, moral da história, tu não consegue capilarizar, ou seja, trazer o dinheiro, trazer a receita, ou como diriam melhor os especialistas, né? Tu não consegue farmar ou fazer dinheiro para daí tocar então o teu projeto. Aí são duas coisas que acontecem, que fazem tu afundar mais do que uma âncora no mar, que é, tu tem a esperança e precisa do dinheiro de uma ponta para fazer parte do projeto de outro, para daí tocar o teu barco. E aí tu deixa de fazer bem o teu projeto para tentar encaixar o projeto de outro. E aí ele acaba não vindo. Aí tu faz as tuas coisas meia boca e não entrega, e tem a demanda do outro que tu fica aguardando e não consegue fazer, porque não vem. E com isso tu precisa da grana para fazer o teu projeto andar. E aí tu fica o tempo inteiro apagando o incêndio. E o incêndio ele é silencioso. Motivo, a pessoa do outro lado ela não diz não. Ela não faz o, vou desocupar a moita. Não. Ela te deixa no, não, deixa que eu tô aqui. Tu tá sentindo o fedor aqui, eu não tô fazendo nada. Eu tô só peidando. Mas tu vai sentir o cheiro aí e eu não vou sair daqui, não. E aí o que tu tá esperando que ela faça, ela não faz. Nem pra adubar a terra e nem pra deixar ali aquele negócio nojento do cara ver. É complicado. Aqui vem o maior ponto de ruptura. É quando o dinheiro, seja pela presença dele ou pela ausência, começa a definir pra ti quem tu é. Ou, perante os olhos dos outros, quem tu vem a ser na cabeça delas. Vamos lá. Uma coisa é quando tu tem a receita, e aí tu consegue com flexibilidade, com calma, sem desespero, que eu já falei aqui em outro vídeo, tu consegue tomar providência das coisas e colocar as coisas para funcionar. Outra coisa é quando a ausência dele começa a burlar contigo, ou seja, começa a atrapalhar a tua vida. E aí, a falta dele faz com que as pessoas sintam que tu está fracassando e tu começa a acreditar que tu está fracassando mesmo sendo produtivo, inteligente e conseguindo colocar as coisas para rodar. Então, o dinheiro, ele ajuda ou atrapalha no desenvolvimento, mas é óbvio que com o dinheiro tu consegue colocar as coisas em esteiras, colocar as coisas para rodar, faz funcionar. Sem ele as coisas começam a travar. Só que tu é julgado, mesmo tendo as habilidades, mesmo te mexendo. Tu é julgado porque tu não consegue fazer o volume de dinheiro. E essa aí é uma das prisões junto com o silêncio das pessoas. Ou seja, são as duas coisas que, na verdade, essa é basicamente uma consequência de tudo. Ou seja, mesmo sem grana, tu vai ter que dar um jeito de desenrolar. E aqui agora entra, como a gente diz no sul, a botada final. Não sei se outro lugar tem isso, mas talvez a tua vida não esteja parada. E talvez o silêncio que hoje parece um abandono, na verdade é o que está te fazendo parar de correr, para que nesse silêncio tu tenha tempo de refletir e aí tu achar a nova direção. Ou seja, se até agora tu correu, fez, e olhou para o montante, tá, beleza, eu tenho uma pilha de coisas confeccionadas,
Mas de que adianta eu ter esse material aqui parado? Não tem ninguém na rua vendendo. E aí daqui a pouco tu olha e acha um outro caminho, onde talvez nem é o fazer, mas talvez é o mostrar, o agir diferente, que eu talvez não consiga trazer essa clareza para vocês. Eu apenas estou fazendo uma reflexão em cima de coisas que eu vi da vida e que talvez possa ajudar vocês de alguma maneira a olhar para as coisas feitas, enxergar o copo meio cheio e entender se daqui a pouco tu não tem que afiar o teu machado e olhar para outra direção. E também reconhecer que tu fez coisas e que provavelmente para alguns ela não tem valor, mas para muitos ela pode ter um valor inestimável. Às vezes a gente tem que olhar para esse prisma, independente de, eu consigo viver com isso aqui, eu consigo ter o conforto, que é uma coisa latente, todos nós precisamos, afinal o homem inventou o dinheiro, e depois da saúde, dinheiro é a coisa mais importante mesmo que as pessoas neguem. Dinheiro, depois de saúde, é a coisa mais importante. Primeiro, sem saúde tu não faz nada, mas com saúde e sem dinheiro tu também não faz. Tu é um cara travado. Então, tu precisa das duas coisas. Eu acho absurdo quem não quer ganhar dinheiro, quem não quer fazer dinheiro. Então, eu deixo claro a vocês que o pior tipo de prisão não é aquela que te impede de caminhar, mas é o esperar a permissão de alguém para que tu continue caminhando. Ou, na verdade, é quando a pessoa ela te faz caminhar sim, mas aí tu tá caminhando em círculo, quando na verdade tu deveria pegar uma trilha que te faça ir para uma linha reta. Então esse silêncio, ele pode se tornar uma prisão, ou o talvez pode se tornar uma prisão, ou o vou aguardar o feedback de não sei quem. Então, olhando para tudo isso que está acontecendo à minha volta, eu estou compartilhando com vocês isso, talvez o que eu tenha que fazer é seguir, continuar aqui na minha jornada, na minha tocada, independente de não ter view ou ter, mas é o melhor que eu consigo fazer. E realmente não ficar esperando nada de ninguém. Porque, de fato, as outras pessoas não vão mudar a minha história. A única pessoa que pode mudar a própria história sou eu mesmo. No caso, esse é um recado pra ti do outro lado aí. Ninguém vai fazer por ti. Não é nem tua mãe, nem teu pai, nem teus amigos, ninguém. Quem vai conseguir fazer as coisas é tu mesmo. E mesmo que tu padeça, sofra e olhe, como isso aqui é penoso e é chato, sim. Bem-vindo à vida de uma pessoa que tem responsabilidade. Tu vai ter que olhar para as coisas que tu detesta fazer e vai ter que encarar elas. E aí vai ter que te olhar no espelho e pensar, bom, eu vou vencer uma coisa de cada vez. É chato, mas pensa o seguinte, hoje pelo menos a gente tem uma vida muito melhor do que alguém 200 anos atrás. Um rei de 200 anos atrás não tem a quantidade de conforto que eu e tu temos. Tu que tá aí do outro lado e eu aqui. Então a gente tem muito o que agradecer. Vamos olhar o copo meio cheio, não aguardar tanto os outros darem uma resposta. Vai tu fazer o teu corre, vai atrás do que tu quer. Esse é o Cortina Preta. Se os vídeos do canal Cortina Preta conversam com você ou lhe tocam de alguma maneira, fica aqui disponível os links, tanto abaixo do banner como também na descrição desses vídeos, para que você ou contribua com o canal ou compre alguns dos cursos. A minha missão é deixar você perceber o mundo 360 graus à sua volta.